Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores fundos imobiliários para 2026, então vou trazer boas teses para vocês estudarem, teses seguras e que também têm um grande potencial de pagarem bons dividendos esse ano. Muito importante também, pessoal, que vocês se inscrevam no canal e se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando do HGLG11, que é um dos principais fundos aí do mercado, o principal fundo do segmento logístico. Tem alta qualidade, tem um histórico consistente, consegue superar o índice com folga, com tranquilidade. Então, aqui a gente fala de um fundo logístico de altíssima qualidade, que está descontado, então está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Recentemente fez a incorporação do LVBI11, acabou destravando ainda mais valor. E é um fundo de gestão ativa que busca fazer reciclagem dos seus ativos. Os fundos logísticos, pessoal, eles têm algumas características, eles são mais resilientes, têm uma menor vacância, então, aqui você tem uma segurança maior por se tratar de um fundo de um segmento resiliente, por se tratar de um fundo de alta qualidade, com bom histórico. E como característica também, a gente tem contratos longos, maior previsibilidade, inquilinos de alta qualidade, inquilinos mais dependentes dos imóveis, então isso faz com que a vacância acabe se mantendo menor, porque até mesmo muitos dos imóveis logísticos eles são construídos especificamente para um inquilino, então tem uma garantia maior de que esse inquilino vai ficar e também é possível reajustar melhor os preços dos aluguéis. Aqui a gente tem uma tese então de logística de qualidade, mais desconto e existe uma boa simetria, uma boa relação de risco e retorno. Depois a gente tem o BRCO11. A tese é um portfólio logístico bem localizado, os ativos são modernos, os contratos são longos e tem um perfil também defensivo. A diferença do BRCO para o HGLG11 é que o HGLG ele é um fundo de mais qualidade, mais conhecido, com histórico sólido. Então, o HGLG, ele mesmo estando com desconto, ele não está com desconto na mesma proporção que o BRCO. Então, o BRCO ele tem qualidade, mas ele é um ativo mais descontado, então ele vai garantir para você um maior potencial de retorno, uma maior assimetria, também com um nível de risco um pouco maior, mas não deixa de ser um fundo logístico previsível e resiliente. Ele tem perfil defensivo, então pelas características, pelos imóveis, inquilinos e etc., é um fundo de alta qualidade também e que te garante hoje um maior potencial de retorno, até em comparação com o HGLG. A gente tem por último o BTLG11, que é um fundo que, na minha opinião, ele fica entre o BRCO e o HGLG. Ele é um pouco superior ao BRCO em termos de qualidade. Aí a gente tem a gestão ativa do BTG. Então, o BTG ele vem fazendo um excelente trabalho quando se trata de realizar a gestão dos fundos imobiliários. A gente tem também uma tese forte de aquisições, boa diversificação regional e uma possibilidade de escala relevante, até pelo fato aí de estar realizando aquisições, a gente consegue ver um crescimento com disciplina de capital. É um fundo também descontado, que vai te garantir um potencial de retorno maior do que o HGLG e menor do que o BRCO, então o nível de risco também é baixo, vocês conseguem avaliar bem isso. Dentro dos fundos logísticos que eu estou apresentando para vocês, eu tenho dois na minha carteira, dois desses três aqui eu tenho no meu portfólio. Então, eu acredito serem teses realmente muito interessantes e faz todo sentido o investimento, na minha perspectiva. É claro que vocês têm que fazer a análise de vocês. Agora eu vou trazer um fundo do segmento de shoppings, vamos falar do VISC. O VISC, ele fez a aquisição do 31º shopping, então tem um portfólio bem amplo, diversificado. O guidance de rendimentos, a gente tem aí 7% acima do atual, então a gente deve ter um aumento de rendimentos para vocês. Ele se beneficia diretamente da queda dos juros, tem um portfólio bem diversificado e aqui a gente tem crescimento mais renda guiada. No geral, pessoal, o segmento de shoppings ele vai se beneficiar sim
da queda da Selic, se beneficia até mais do que os outros segmentos, porque é muito sensível à questão dos juros, o segmento. Se vocês avaliarem, a gente tem com a queda de juros empréstimos mais baratos, a gente tem também menos incentivo a deixar o dinheiro na renda fixa, e isso acaba beneficiando os lojistas, as pessoas vão consumir mais, os lojistas também vão ter fôlego, vão ter crédito mais barato para fazer novos investimentos, abrir novas lojas. Então, o impacto, pessoal, é muito grande da queda de juros aí no segmento de shoppings. A gente deve ter uma boa valorização, realmente. E hoje é o setor que é um dos mais descontados dentre os fundos imobiliários. Só não está mais descontado que o segmento de lajes. Primeiro vem lajes, depois shoppings. E aqui a gente tem uma tese muito interessante. Depois a gente vai falar do XPML11, também do segmento de shoppings. Tem um dos melhores portfólios de shoppings do Brasil. São ativos de altíssima qualidade. Se você abrir o relatório gerencial do XPML, vocês vão ver que tem alguns dos principais shoppings aí do país. A alavancagem agora está sob controle, então conseguiu controlar o endividamento bem e tem a recuperação patrimonial no ciclo de queda de juros. Então aqui a gente tem shoppings de alta qualidade para o novo ciclo. E é um fundo também que deve garantir uma boa valorização aí com essa movimentação da Selic. Deve garantir para vocês também bons rendimentos, até com segurança maior do que o VISC. A gente tem agora JSRE11. A tese é a exposição a escritórios bem localizados, gestão profissional, o segmento tende a reagir forte com a queda da Selic. Então, seu objetivo aqui com esse fundo vai ser valorização, ganho de capital. A gente tem escritórios como opcionalidade de upside, e aqui a gente está falando de realmente bons escritórios e com a queda da Selic, mais incentivo aí ao empresário, crédito mais barato, eles devem buscar também bons imóveis, imóveis bem localizados, deve ajudar com a questão da vacância e faz todo sentido aí essa tese para valorização. Só que aqui a gente tem um risco maior, não é um fundo tão seguro quanto os que eu apresentei para vocês anteriormente, quando a gente falou de shoppings e dos fundos logísticos. Aqui tem um risco um pouco maior, você tem que avaliar se faz sentido para a sua carteira. A gente tem também o TRXF11, que tem uma tese com imóveis locados para grandes varejistas. Isso aqui traz uma garantia maior de segurança, até por ser um fundo que trabalha com bastante contrato atípico. Então ele tem um fluxo previsível de caixa. Para quem não sabe, os contratos atípicos, eles não são contratos convencionais, são contratos personalizados, e esses contratos personalizados eles têm geralmente uma garantia maior tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Então o fundo ele tem uma garantia maior de manter aquele inquilino, pode cobrar multas maiores se aquele inquilino sair, então a gente tem mais segurança. E o TRXF ele deve garantir para vocês renda estável e defensiva. Agora, do agro, a gente vai falar do RZTR11. A tese é a exposição a terras agrícolas, que garante para vocês proteção real contra a inflação. Geralmente, pessoal, as terras agrícolas tendem a ter uma boa valorização no longo prazo, até por se tratar de Brasil, onde a gente tem um agro muito competitivo, muito forte, e tem uma correlação menor com o ciclo urbano. Então, é uma tese muito importante para você garantir uma boa diversificação no seu portfólio. Então, aí você tem uma diversificação real da sua carteira. E por último, a gente vai falar dos fundos de CRIs, são os fundos de papel. A gente vai trazer aqui o MCCI11 para vocês inicialmente. É um fundo que tem um destaque na sua performance recente, então ele tem performado muito bem. Tem uma carteira bem pulverizada de CRIs, então aqui, por essa carteira ser bem pulverizada, reduz bastante o risco de crédito, o risco de calote. As garantias são robustas e é um fundo que tem bom equilíbrio de risco e retorno. Então, ele tem uma boa relação de risco e retorno. Se vocês abrirem um relatório gerencial e verificarem ali a fundo, vocês vão ver que é uma carteira realmente bem segura. E nesse momento que a gente vive uma situação
meio delicada com relação a crédito, principalmente pelo episódio do Banco Master, do Will Bank, as pessoas estão buscando fazer investimentos que estejam atrelados a emissores com maior solidez, e aqui é o caso do MCCI 11, para você não ter risco aí de ter um calote na carteira daquele fundo imobiliário e acabar prejudicando tanto o seu patrimônio investido, porque vai ter desvalorização da cota se acontecer algum problema, quanto seus rendimentos. A gente fala de um fundo aí que tem uma boa segurança mesmo. Então a gente tem renda recorrente com qualidade. Por último, eu vou trazer para vocês 3 fundos imobiliários que eles são de altíssima qualidade, segmento de papel. É o KNCR11, o KNSC11 e o HGCR11. Todos esses 3 fundos, pessoal, eles têm portfólios muito sólidos, eles já são consolidados, têm uma alta liquidez, então você não vai ter dificuldade de negociar. Gestão muito experiente, tem uma boa base de renda mensal. Então, esses 3 fundos aqui, vocês podem ficar bem tranquilos. Pelo portfólio deles, é muito difícil acontecer algum problema grave, porque são portfólios bem defensivos, o risco de crédito é bem baixo aqui e vai garantir para vocês um colchão defensivo para carteira. E aí, pessoal, eu fecho com esses fundos imobiliários desse vídeo. Lembrando que o vídeo é educacional, o objetivo aqui não é fazer recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima!